Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pergunta ao Maicon. Eu sou o professor Maicon Silva e dando continuidade à nossa playlist de estatística descritiva e análise de estatísticas, enfim, eu trouxe hoje um exemplo prático do dia a dia, novamente, onde pretende-se avaliar o comportamento de uma amostra de tamanho 10 de três colaboradores diferentes em uma dada linha de produção, ok? Esse é mais um exemplo aplicado ao ramo frigorífico, ao ramo industrial, ok? Porém, as medidas aqui demonstradas servirão para qualquer outra operação que você deseja avaliar um conjunto de dados específico. Bem, para isso, vamos aqui para o Excel. Nós temos aqui a tabela com as amostras, colaborador 1, 2 e o 3. Ok? Inicialmente, vamos calcular a média. Essas duas medidas aqui de posição, nós já vimos ela na aula 1 e na aula 2, ok? Dessa mesma playlist. Vocês podem estar acessando a playlist aí, retornar essa aula, caso não saibam. Então, igual, média. Seleciono aqui a minha amostra do colaborador 1. E aí está a nossa média. Basta o valor. Então, eu já tenho aqui a média de todos os meus colaboradores. Todos os tempos que ele praticou. O desvio padrão, iremos utilizar desviped amostral, não populacional. Selecionei. Vou aqui arredondar as casas decimais. Ok, puxei. Aí está o meu desvio padrão. Ok? Esse valor aqui, ele vai ser o nosso limite superior de controle. Então, o que ele faz? A letra grega mi mais 4 sigmas. Sigma nada mais é do que o nosso desvio padrão. E mi nada mais é do que a minha média aritmética. Então, igual, aqui está a minha média, mais 4 vezes o meu desvio padrão. Ok? Irei arredondar. Mais, puxei, ok. Aqui embaixo é meu limite inferior de controle, então é igual a minha média menos 4 vezes o meu desvio padrão. A diferença de um e de outros é um vai utilizar o sinal de mais e o outro vai utilizar o sinal de menos. Novamente arredondando as casas decimais. Esse número de pontos ele vai servir para fazer a nossa curva de distribuição, ok? Então eu particularmente gosto muito de utilizar 100 pontos. Dessa forma a nossa curva ela não vai ter ali nenhum vínculo, nenhum ângulo de 90 graus, digamos assim. Ela vai ser bem suave, tudo bem? O incremento, o que é? Eu vou pegar aqui o meu limite superior menos o limite inferior. Okay? Então, vou ter essa amplitude e vou dividir pelo número da amostra, número dos pontos, menos 1. Então, esse será o meu incremento que eu irei utilizar na distribuição normal. Okay? O meu coeficiente percentílico nada mais é do que... Eu vou utilizar aqui agora igual o meu terceiro quartil da amostra. Então, quartis também tem uma aula sobre quartil, não vou me aprofundar. Basta você voltar na playlist e procurar aí, se eu não me engano é a aula 5, ok? Então, é o meu terceiro quartil menos o meu primeiro quartil dividido por duas vezes os meus percentis. Percentil nada mais é do que o tamanho da minha amostra dividido em 10 partes. Okay? Enquanto o quartil ele divide em 4 partes, o percentil ele vai dividir minha amostra em 10 partes. Tudo bem? Então, a função no Excel é o percentil.esc, que ele irá retornar valores exclusivos. E o que ele me pede agora? Ele me pede o meu K. O percentil ele vai de 0 a 1. Então, eu vou pegar o nono percentil, que é 0,9, menos o meu meu primeiro percentil, que é 0,1. Enter, e aqui está o meu coeficiente percentílico. E o que esse coeficiente significa?
Quando esse número ele é igual a 0,263, significa que a minha curva ela nada mais vai ser do que uma curva mesocúrtica, ou seja, o meu achatamento do gráfico ele não vai ser nem tão agudo e nem tão disperso, ok? Se esse coeficiente ele for maior do que o 0,263, a, o meu, a minha curva ela vai se chamar de platicúrtica, ou seja, ela vai ser muito achatada. Significa que meus valores são bem dispersos. Tudo bem? Quando esse valor... Então, quando esse mesmo valor ele é menor que 0,263, significa que a minha curva vai ser leptocúrtica, ou seja, ela vai ser bem alongada. Tudo bem? Vamos agora... Aqui eu vou deixar para uma segunda aula como a gente definiu um alvo dentro da nossa análise, para me saber se a minha média está realmente próxima ao alvo ou não, ok? Isso será uma breve introdução lá ao Six Sigma, uma breve introdução ao nosso controle estatístico de processo, tudo bem? Então vamos agora para a construção do gráfico. Como eu falei, eu tenho 100 pontos, então a minha amostra vai de 1 até 100, ok? Aqui está. E aqui o meu primeiro valor, o que vai ser? Igual o menor valor, que nada mais é. Tá? No caso aqui vai ser o meu primeiro desvio, aqui está. Ok? A partir do segundo, eu vou pegar esse desvio mais o meu incremento. Eu vou apertar F4 para truncar o meu incremento. Irei dar 2 cliques e olha só. 818,45 é o meu ponto 100. E olha só quem é? O meu desvio, que é o meu limite superior de controle. Ok? Sigamos. Então, para agora montar o meu gráfico de distribuição normal, eu irei utilizar aqui na minha função de probabilidade de massa, a função dist.normal, norm, ponto n. E o que ela me pede? Essa é a função de distribuição normal dentro do Excel. Ela vai me pedir o meu x, aqui está. Agora ela me pede a minha média. Quem é a minha média? Aqui está. Vou truncar essa média, fazer uma referência absoluta. Ela me pede agora o meu desvio padrão. Calculamos aqui nesse ponto. F4 para referenciar absolutamente. E ela me pede o cumulativo, onde eu irei utilizar a função de probabilidade de massa. Então, falso, fechei parênteses. Ok, então aqui está a minha função de probabilidade de massa. E agora o que eu irei fazer? Pegar esses dois valores. Pegar todo o meu intervalo, inserir gráficos de dispersão e eu irei pegar esse gráfico aqui, que é a minha dispersão com linhas suaves. Então o que nós observamos? Quando eu faço isso, eu construo um gráfico mais ou menos parecido com um sino. E esse é o meu gráfico de Bells, ou seja, o meu gráfico da distribuição normal. Ok? Onde aqui eu vou de 0 até 0,7, e isso aqui indica a probabilidade de um dado ponto ocorrer. Ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho nesse ponto máximo, no topo, a minha média. Ok? Então, minha média é 791. Observa que quanto mais eu vou me aproximando do topo, eu tenho um valor de 791. Vou chegando bem próximo. Tudo bem? Um ponto muito importante. Essa linha aqui, por mais que ela pareça estar tocando aqui no eixo X, ela nunca vai tocar nisso. Então, esses dois limites entram também na teoria central do limite, ok? E elas sempre vão tender a menos infinito e a mais infinito. Tudo bem? Bem, feito isso, fizemos aqui o do primeiro colaborador. Vou fazer agora do segundo e do terceiro, da
Mesma forma, então eu vou pegar aqui o meu limite inferior, vou adicionar o incremento da mesma forma, e aqui eu irei calcular a minha distribuição normal, no mesmo conceito também. Então, quando eu coloco dist.norm.n, ele me pede o meu x, que nada mais é do que esse valor, na coluna ao lado, ele me pede a minha média, o desvio padrão, e o cumulativo, que sempre será falso. Vou estender até aí embaixo, e o que eu irei fazer, novamente, selecionar todos esses valores, e eu irei criar um outro gráfico. O que eu irei fazer? Botão direito aqui na área do gráfico, selecionar dados, ok? A série 1, eu irei editar ela, eu irei colocar o nome dela aqui como colaborador 1, irei criar uma nova série, clicando em adicionar, o nome dela será o colaborador 2, ok? Os valores de x serão o meu incremento. Os valores de y nada mais serão do que a minha função de probabilidade de massa. Ok? E ok. Vamos ver o gráfico. Olhem só agora a minha diferença. O que ocorre? Observem que mais cedo eu falei que quando o meu coeficiente percentílico ele é menor do que 0,263, a minha curva tende a ser um pouco mais alongada. Enquanto quando ela é maior do que 0,263, a minha curva ela é um pouco mais achatada. Então aqui observamos claramente essa situação. O colaborador 2 ele tem um desvio padrão maior do que o colaborador 1. Então, dessa forma, como esse colaborador ele possui um desvio maior, a curva dele se torna mais alongada, tudo bem? Enquanto o colaborador 1, que quase não possui um desvio, o desvio dele é de apenas 6,84, a curva se torna mais achatada, tudo bem? Ou seja, aqui eu tenho uma situação onde o meu coeficiente percentílico ele é menor do que 0,263, novamente falando. Então aqui eu tenho uma amostragem leptocúrtica, enquanto aqui eu tenho uma platicúrtica, tudo bem? Vamos agora fazer o mesmo cálculo para o colaborador 3. Então, igual meu limite inferior de controle, vou adicionar o meu incremento a esse limite, e agora eu irei calcular a distribuição normal, dist.norm. Ok? Então, o x, que nada mais é do que o meu limite inferior, a minha média, o meu desvio e falso. Ok? Parênteses, enter. Repito a fórmula até o final. E agora iremos acrescentar aqui ao gráfico. Botão direito, selecionar dados, adicionar série. Nome da série é colaborador 3. Valores de x, aqui está, são os meus incrementos. Valores de y, valor da minha distribuição, da minha função probabilidade de massa. E ok. Ok novamente. Então, o que nós verificamos aqui? Observem que eu tenho o mesmo valor de coeficiente percentílico, o que demonstra que minha curva seria mais alongada, ok? Exatamente como vemos aqui na nossa amostra. Porém, para o colaborador 3, o desvio padrão dele é quase o dobro do colaborador 2. E ainda assim também se torna um valor muito discrepante quando analisamos o colaborador 1. Então, o que eu irei fazer agora? Eu irei aqui movimentar o meu eixo. Irei colocar aqui o mínimo 200 para que possamos entender melhor esse gráfico. Okay? O máximo eu vou deixar em 1100. E olhem só. O que ocorre? Aqui nós vemos claramente o comportamento desses três colaboradores. E quando eu tenho um colaborador, o 1,
onde ele consegue fazer sempre o mesmo ritmo de trabalho, como podemos ver aqui no meu gráfico de distribuição, ou seja, os valores deles rodeiam muito próximo à média, ok? O colaborador 2 está muito aquém em relação a manter o nível dele, ok? Da linha de produção, enquanto o colaborador 3 ele não consegue manter uma estabilidade na função dele, ok? Estou formatando aqui o gráfico. Okay? Então ele não consegue manter aqui uma estabilidade no processo dele, sendo que o desvio padrão dele é elevado a 100,21. Ok? Bem, pessoal, essa é uma amostragem que a gente pode fazer em linhas de produção, ok? O objetivo era demonstrar a análise de kurtose e a análise de distribuição normal, ok? Em um dado conjunto de análise. Nesse caso, utilizamos o método de comparação, certo? Espero que vocês tenham absorvido o conteúdo. Peço desculpa pelas pausas no vídeo, é porque eu moro próximo onde passa trem e o trem fez o favor de passar na hora que eu não estava gravando. Mas é isso, acontece e até a próxima.